Olá, meu nome é Renato de Souza, eu sou consultor de negócios, especialmente na área da estratégia. E eu vou mostrar para vocês agora uma ferramenta extraordinária, que é capaz de mapear as competências estratégicas de pessoas e de organizações, gerando assim um diagnóstico muito confiável e fidedigno que traz informações riquíssimas sobre o seu negócio. Após 9 anos de intensas pesquisas, muitas pessoas envolvidas, nós chegamos a um instrumento capaz de mostrar para você e como outras pessoas pensam e agem em uma situação de formulação ou de execução de uma estratégia. A importância disso é muito grande, uma vez que, para se obter tais informações sem esta ferramenta, é necessário anos e anos de análise, de observação, de erros e de acertos para saber como um grupo de pessoas pensam e agem enquanto estão executando sua estratégia, seja numa organização, numa instituição ou até mesmo no governo. Antes, porém, de prosseguirmos, veja um pensamento de Henry Mintzberg, um cientista desta área, da área da estratégia, que lá no ano de 2004 já falava sobre a necessidade de conhecer o conceito de estratégia na mente do indivíduo. Mas, se a estratégia pode ser uma visão pessoal, então sua formulação também precisa ser entendida como o processo de obtenção do conceito na mente de um indivíduo. Embora Mintzberg tivesse alertado sobre essa demanda de conhecer como uma pessoa pensa, como ela age em uma situação de estratégia, não havia até então um instrumento destinado a esta finalidade. Bons instrumentos existem na área da psicologia organizacional. Existem outros instrumentos a qual você pode obter para conhecer o comportamento de uma pessoa, mas não havia nenhum referente a identificar o pensamento e a maturidade estratégica de um corpo gestor organizacional. As pesquisas que falam sobre competência e sobre maturidade estratégica, na verdade começaram na década de 60, com o ex-ministro da Fazenda Mário Henrique Simonsen. Lá naquela época ele já falava sobre o tema maturidade estratégica. Mas foi outro professor chamado Luiz Fernando da Silva Pinto, que foi inclusive estagiário do Simonsen, que deu andamento a estas pesquisas e elaborou assim ao longo de muitos anos os primeiros conceitos, as primeiras bases sólidas que nortearam os nossos estudos. No ano de 2008 nós começamos a falar sobre um instrumento que pudesse mapear a competência e a maturidade estratégica de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que reunidos, que juntos e combinados estivessem formulando ou executando uma estratégia. Este instrumento, então, naquela época já tinha a finalidade de descobrir como essas pessoas agiam, mesmo antes de terem agido. Um desses instrumentos que nós criamos, que nós demos início à elaboração dele, foi aquilo que nós chamamos de ALM 2.0, ou seja, Coruja 2.0. Ele é um instrumento destinado a mapear as competências estratégicas de uma pessoa, gerando um relatório muito fidedigno sobre como essa pessoa age, como ela pensa estrategicamente, com dados qualitativos e com dados quantitativos. Abordando a questão da mudança de comportamento do indivíduo de quando ele toma decisões individuais para seu comportamento quando ele toma decisões coletivas, Freud, em 1923, afirmou o seguinte: o fato mais singular numa massa psicológica é a seguinte: quaisquer que sejam seus indivíduos que a compõem, sejam semelhantes ou dessemelhantes, o seu tipo de vida, suas ocupações, seu caráter ou sua inteligência, o simples fato de se terem transformado em massa os torna possuidores de uma espécie de alma coletiva. Esta alma os faz sentir, pensar e agir de uma forma bem diferente da que cada um sentiria, pensaria ou agiria isoladamente. Assim nós conseguimos mapear
as competências estratégicas de um grupo de pessoas e saber o quão alinhados eles estão aos macro-objetivos desta mesma organização. Outro desdobramento desta mesma ferramenta consegue inclusive dar o alinhamento de o quão governantes estão alinhados aos objetivos de uma sociedade que demanda então por um governo eficiente que atenda tão somente às suas reais demandas. A primeira parte do relatório apresenta por meio de um gráfico quais são as tendências de comportamento do estrategista, observado por 4 quadrantes que são harmônicos e inclusos entre si. Vamos falar dos 4 quadrantes então. A família 1 é a família composta por atributos estratégicos que mostram a inclinação do indivíduo para fazer a boa estratégia. As palavras que mais identificam esta família são perspicácia, acuidade, afinação, a disciplina, a percepção e o detalhamento da realização de uma estratégia. A família 2 é composta por atributos estratégicos que mostram o quão empreendedor é esse estrategista. Essas palavras que identificam essa família está relacionado à visão, a destino, caminho, embasamento, passado, presente e futuro, e também a competência que tem o estrategista para viajar no túnel do tempo e analisar cenários futuros. A família F3 é a família que mostra o quão enganjado é o estrategista e qual é a importância que ele dá ao engajamento da sua equipe aos seus objetivos, às suas metas, que são definidas em um plano estratégico. As palavras que identificam esta família são harmonia, sinergia, fazer certa a coisa certa e ética. A família F4 é a família que mostra o quão competentes são os estrategistas para fazerem negócios em altos níveis de negociação. As palavras que identificam esta família estão relacionadas a finanças, a economia, a supercompetitividade, sucesso e densidade de fluxo de caixa, além de agressividade e agudeza sobre o mercado. Empresas muito inclinadas nessa família F4 são empresas que conseguem crescer muito, fazendo fusões com outras empresas e promovendo assim um crescimento extraordinário. A terceira etapa do relatório apresenta um detalhamento com dados qualitativos e quantitativos por meio de gráficos e textos que mostram o quanto e como os estrategistas podem ser assertivos e como ele é sábio e competente para organizar os recursos de modo que ele consiga o maior sucesso no futuro, como também o seu foco, resiliência, competência para empreender e enquanto se avança com as suas equipes sob os desafios. Em estratégia, todas as vezes que falamos de desafios, estamos falando de oportunidades e de ameaças. E também quais são suas tendências de comportamento e de decisões estratégicas. Outras informações que você pode obter nesse relatório, por exemplo, palavras de ordem, ou seja, as palavras que mais identificam o comportamento do estrategista. Também pontos a serem melhorados. Você pode ter uma precisão muito grande nessas palavras por meio do nosso relatório. E também o perfil de inovador desse estrategista, uma vez que hoje, nos dias globais como nós vivemos, ser um inovador é uma característica muito importante de qualquer estrategista. O núcleo de pesquisa em estratégia, ele tem o conhecimento de que muito daquilo que é da estratégia propriamente dito está muito bem descrito nos livros, nos artigos, em documentários. Então, se você quer formular sua estratégia, se você quer começar do zero, você tem nos artigos, nos livros, em todos esses recursos, tudo aquilo que você precisa para fazer a sua estratégia.
mas nós também sabemos que sempre existiu um gap muito importante da qual nós demos atenção. Este problema da qual nós estamos falando é exatamente a falta de estudos relacionados à competência e à maturidade estratégica de quem executa a sua estratégia. Este é o foco principal dos nossos estudos. Bom, venho agradecer a vocês pela atenção, de terem assistido até aqui esse vídeo. Se interessarem por este mapeamento, pelo nosso serviço, basta entrar em contato no site que está logo aqui ao final. Muito obrigado, meu nome é Renato de Souza, estou à sua disposição.